Informação ao vivo direto de Brasília com a aprovação do projeto da dosimetria. A expectativa agora em relação à decisão do presidente Lula. Repórter Igor Damasceno acompanhou toda a votação lá no plenário e traz os detalhes para a gente ao vivo direto de Brasília. Oi, Igor, bom dia para você. Bom, integrantes do governo já consideram o veto do presidente como certo. Com certeza, Soraya. Bom dia a você, também ao Nonato. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã. A conversa de bastidor aqui no Palácio do Planalto é que desde que esse tema começou a avançar na Câmara dos Deputados ainda, Lula já era orientado pelos seus auxiliares a vetar esse texto integralmente. Não só porque ele beneficia o principal rival político do presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também porque não está condizente com o que Lula prega. Ele que sempre defendeu a condenação dos réus envolvidos nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, não faria sentido ele sancionar esse projeto de lei depois de ter lutado pela condenação dos réus. Então a expectativa é que quando esse texto chegar aqui no Palácio do Planalto, nos próximos dias, para análise do presidente, ele vai vetar todo o texto na íntegra. Claro que o Congresso Nacional ainda consegue derrubar esses vetos presidenciais. Eu também apurei que isso já está sendo discutido lá no Congresso Nacional. No entanto, o presidente Lula acaba ganhando um espaço, um tempo a mais para que a dosimetria de fato comece a valer. Por quê? Lula vai ter 15 dias para sancionar esse texto. E então, quando ele tomar a decisão pelo veto, o Senado já estará de férias, de recesso, e só vai voltar a funcionar em meados de fevereiro. Ou seja, o finalzinho do mês de dezembro, todo o mês de janeiro, a dosimetria não vai valer por causa dos vetos presidenciais que vão ser apreciados pelos parlamentares somente em fevereiro. O senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, falou a respeito do assunto. Vamos acompanhar. A anistia de 1979 foi uma anistia sob a égide de uma ditadura. Essa que estão tentando aqui é uma conturbação do processo democrático, que rompe com uma triste trajetória política do Brasil. Pela primeira vez, aqueles que foram responsabilizados por tentativa de golpe de Estado estão respondendo dentro da democracia pelos crimes que cometeram. A anistia de 79 foi no auge de um regime autoritário. É essa a diferença dos dois processos aqui colocados. Bom, essa fala do senador Randolfo Rodrigues, deixa até eu trazer um contexto dela para que a gente possa explicar direitinho. É porque no passado, o presidente Lula, então deputado, ele votou pela anistia de pessoas que tinham sido condenadas na ditadura. Então, ao saber que o presidente Lula iria vetar a dosimetria agora, no nosso contexto, na nossa época, muitas pessoas acharam isso um tanto incongruente por parte do presidente Lula. Então, o senador Randolfo Rodrigues disse isso. Na época, eram pessoas que tinham sido condenadas na ditadura por lutarem a favor da democracia. E agora são pessoas que foram condenadas na democracia e que não aceitaram o regime democrático, até pediram intervenção militar naquele acampamento montado em frente ao QG do Exército. Então, é uma inversão. E por isso que o presidente Lula deve vetar o texto, segundo explicou Randolfo Rodrigues. Essa fala, claro, ela foi combatida pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho. Vamos ouvir. Bom, previsível e lamentável, né? Porque o presidente Lula foi alguém que foi beneficiado por anistia. Então está faltando grandeza e eu diria postura de estadista, né? Se isso de fato ocorrer. Eu acho que as narrativas, elas existem hoje justamente para se adaptar ao gosto do freguês, né? Se você for, quem está me assistindo agora, a internet e buscar depoimento de uma série de pessoas que estiveram na época na luta armada, elas vão dizer a você que não estavam lutando por democracia, mas por uma ditadura do proletariado. Bom,
O fato é que o projeto de lei da dosimetria prevê a redução drástica de penas para condenados envolvidos no 8 de janeiro de 2023. É o caso dos executores, as pessoas que invadiram os prédios, como a Débora Rodrigues, e é o caso também dos autores intelectuais, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso de Bolsonaro, ele já pode progredir para o semiaberto em meados de 2029. Então, ele terá ali uma pena drasticamente reduzida por esse projeto de lei. A matéria foi aprovada com 48 votos favoráveis no plenário, mas antes disso já tinha sido admitida na Comissão de Constituição e Justiça com 17 votos favoráveis. O relator na CCJ, Esperidião Amin, ele incrementou a versão aprovada na Câmara, dizendo que o PL da dosimetria trata apenas de reduzir as penas dos condenados envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Isso porque especialistas alertaram que, de acordo com a versão da Câmara, muitos outros criminosos poderiam ser beneficiados, pessoas que não têm nada a ver com esse contexto político. E então Esperidião Amin fez esse acréscimo. No entanto, ele conseguiu fazer uma manobra política para apenas reafirmar aquilo que a Câmara já tinha dito. Então, não se trata de uma modificação no texto. Por isso, a tramitação no Senado já foi concluída e agora o texto segue aqui para o Palácio do Planalto, onde, como a gente já disse, deve ser vetado na íntegra pelo presidente Lula. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos, porque essa história não acabou. Voltamos ao estúdio. Sem dúvida, temos aí apenas o resultado das votações, mas certamente não um ponto final. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Claro que já é um assunto aqui para a gente trazer para os nossos comentaristas. José Maria Trindade, também Túlio Nassa, estão conosco nessa manhã. Bom, Zé, como acabei de falar com o Igor, né? Temos somente o início de uma discussão, jamais um ponto final, e a tendência a partir de agora é de fato que o presidente Lula vete o que foi decidido. Inclusive a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais fez uma publicação ontem dizendo: o presidente Lula vetará esse projeto. Diz que a condução do tema pela liderança do governo no Senado, segundo ela, foi um erro lamentável. É possível dizer que foi vitória para algum dos lados? Negociaram, e negociaram muito, né? Muito bom dia, Soraya, bom dia, Nonato, bom dia, Túlio, bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, o governo negociou e o custo desse papagaio foi cerca ali de 50 bilhões de reais. Os líderes do governo e os líderes de oposição, e chefiados aí pelo senador Rogério Marinho, discutiram o seguinte: vamos deixar passar, que nós deixamos passar também os projetos de interesse do governo. E aí o governo aceitou, e é uma estratégia que tem até nome aqui, chama acordo de procedimento. Eu deixo a coisa andar, ou seja, faço o corpo mole, falo mal, mas vamos votar. E eu vou votar contra. E imagine, o governo aprovou aumento do imposto das bets, que dá ali cerca de 25 bilhões de reais, as apostas esportivas e eletrônicas, né? E também o fim de subsídios, que dá outros ali 28, ou seja, cerca de 50 bilhões de reais em arrecadação, para o governo deixar passar o projeto da dosimetria. E agora o presidente Lula ganha o protagonismo. É ele, agora o dono da caneta, de vetar ou sancionar. Deve vetar, sim. Aí o assunto volta no ano que vem para a decisão do Congresso dos Vetos. Ano que vem, que agora o ano já acabou por aqui, ninguém é de ferro. Essa semana, isso aí em fevereiro, os deputados e senadores retomam para assinar o ponto, mas só depois do carnaval é que a coisa funciona, né? Então, houve esse acordo de procedimento. E imagine, coube ao senador Renan Calheiros, em nome do MDB, ir ao público dizer: eu não vou participar dessa farsa. Segundo ele, é um projeto a toque de caixas que acaba interferindo muito na estrutura política do país e muda completamente. Então, esse é o bastidor do Congresso Nacional e é assim que a coisa funciona por aqui. O Túlio Nassi, é tão estranho, né? Houve um acordo, o Jacques Wagner falou: não me arrependo de nada do que eu fiz nesse entendimento de hoje, e por outro lado sobra agora, como o Zé falou, para a canetada do presidente Lula, para ele vetar esse projeto. E aí a coisa pode ser retomada lá para fevereiro. Mas quem é que sabe como estará a temperatura por lá, não, Túlio? Bom dia.
Ninguém saberá. Política é como nuvem, Nonato. Bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya. Bom dia, Zé Maria. Bom dia também à audiência da Jovem Pan. Olha, Nonato, aquela frase cunhada por Otto von Bismarck, o chanceler de ferro alemão, que dizia que a política é a arte do possível, nunca foi tão atual. Esse PL da dosimetria, ele não é uma dosimetria por conta da redução de penas, da progressão do regime. Ele é uma dosimetria porque é uma dosimetria na política, exatamente. Esse projeto foi muito bem calibrado e combinado entre os atores da política e até mesmo o Supremo Tribunal Federal. Olha só, o Centrão, que é o fiel da balança, que é quem decide a pauta, quem decide o mérito das votações do Congresso Nacional, ele queria duas coisas. Primeiro, ele queria uma aliança com os bolsonaristas visando as eleições de 2026 e por isso que avançou algum PL, quer seja de anistia ou dosimetria, mas de outro lado ele não queria Jair Bolsonaro elegível. Portanto, a dosimetria seria a dose certa. E, de outro lado, também não queria ficar mal com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já disse que não aprovaria a anistia ampla, geral e restrita. Por essas e por outras, o Centrão convocou pessoas habilidosíssimas, como Michel Temer e alguns outros juristas, para construir esse PL e encaminhar ao Supremo Tribunal Federal. E a cereja do bolo foi esse acordo de procedimento com o próprio governo federal, que é contra o PL da dosimetria. Então, meu caro, o PL da dosimetria deve avançar e o que cabe ao governo agora é ganhar tempo. Mas acredito que no mérito não vencerá essa guerra, Nonato.